Ceticismo é uma corrente filosófica que conclui ser impossível fazer juízo. E essa corrente filosófica chega a essa conclusão distinguindo o que é o bem por natureza e o que é o bem pelas convenções humanas. E chega à conclusão de que não existem coisas verdadeiras ou coisas falsas, que tudo isso são apenas conceitos e criações dos homens, convenções, costumes, e por isso não se pode fazer juízos sobre as coisas. O ceticismo também é conhecido como pirronismo, e isso, por ter sido Pirro de Élida, o iniciador do ceticismo, o fundador da escola, ou seja, da corrente filosófica cética. Pirro viveu e ensinou sem nada escrever. Por isso que quando se fala de ter sido Pirro o fundador da escola cética, é bom entender que ele foi o fundador da corrente filosófica cética, já que Pirro não fundou escola alguma. Seus discípulos, na verdade, eram apreciadores, eram admiradores e imitadores, e que buscavam no seu mestre um novo modelo de vida, um modelo de vida que possibilitasse alcançar a felicidade, ainda que o desmoronamento do antigo quadro de valores éticos políticos fazia considerar impossível construir e propor um novo quadro de valores. Para Pirro, a felicidade é um grande problema da vida. Porém, ele vai dizer que a felicidade é possível, ainda que sem a verdade e sem os valores. A felicidade, para Pirro, é a marca, né? É o ideal dessa corrente filosófica do pirronismo. Ou seja, para que alguém alcance a felicidade, segundo Pirro, é necessário despojar-se completamente. O despojar-se completamente, segundo Pirro, não quer dizer anular totalmente o homem, mas sim viver de uma forma que não sinta o peso das coisas, ou seja, entendendo as coisas como aparentes, sem significado real, indiferentes, sem diferença, sem medida, ou seja, não podendo ser medida ou avaliada, e indiscriminadas, ou seja, confusas. Despojar-se completamente, segundo Pirro, é entender que as coisas não têm essência estável e, por isso, não há como separar verdade de falsidade. O despojar completamente, segundo Pirro, é compreender que, pelo fato de tudo ser aparência, provisório e inconstante, e não podendo separar a verdade de falsidade, o ser humano não deve se agitar por nenhum acontecimento. E ele vai dizer que, agindo dessa forma, a pessoa vai atingir a verdadeira felicidade, que é a ataraxia, ou imperturbabilidade da alma. Ou seja, vai se colocar à parte de tudo aquilo que pode perturbá-lo, pode tocá-lo, pode agitá-lo. Essa pessoa que alcança a ataraxia, ela não se deixará perturbar por nada. Ela terá uma vida mais igual, semelhante a Deus, o único ser absolutamente estável e igual. Para a filosofia cética, Pirro toma como base, como pressuposto, como ponto de partida, o ser, a coisa. E o que é a coisa, o ser para Pirro? Ele vai dizer que é mera aparência. Mera aparência em função da contraposição com a natureza do divino e do bem. Ele vai dizer que, medido com um metro, com a escala da natureza do divino e do bem, tudo parece real, instável, provisório. Para Pirro, o real é o divino e o bem. Todas as outras coisas do mundo são sem significado autônomo, se comparado ao divino. Com base nessa aparência do ser, da sua falta de essência estável, no fato de ser o ser provisório e instável,
temos aqui os pilares do pirronismo, ou seja, como deve ser a atitude do sábio. E aí, com relação às coisas, como deve ser a atitude do sábio? Ele vai dizer que deve ser indiferente, ou seja, as coisas não podem ser diferenciadas, incomensuráveis, ou seja, as coisas não podem ser medidas ou avaliadas, e indiscriminadas, ou seja, as coisas são confusas, e por serem confusas não podem ser discriminadas. É importante lembrar que justamente em consequência das coisas serem indiferenciadas, incomensuráveis e indiscriminadas, sentidos e opiniões não podem nem dizer o verdadeiro nem dizer o falso. As coisas, sendo assim, tornam os sentidos e a razão incapazes de verdade e de falsidade. Com relação à crença nas coisas, a atitude do sábio, segundo Pirro, deve ser sem opinião. Por quê? Porque não existem condições para formular julgamentos verdadeiros. Deve ser sem inclinação, ou seja, sem agitação, deve ser o sábio não se deve se agitar nem, ou melhor, ser indiferente, né? A se inclinar para as coisas. Por quê? Porque não existe nada que seja digno de interesse, já que tudo é aparente. E com relação ao efeito dessas coisas, ou seja, em relação à reação do sábio, né, com relação a essas coisas, como é que ele deve reagir? Segundo Pirro, em primeiro lugar, ele deve ter a reação de não julgar, ou seja, deve ter a reação de afasia ou abstenção de juízo. Por que ele vai dizer isso? Porque seriam imediatamente desmentidos pelos fatos. O fato de você se inclinar para algum dos lados ou colocar algum juízo, imediatamente esse juízo seu, essa afirmação sua, seria desmentido pelos fatos. E ele vai dizer, já que, lembrando que pelo fato das coisas serem diferenciadas, né, incomensuráveis e indiscriminadas, tanto a razão quanto os sentidos não podem dizer que algo é verdadeiro ou algo é falso. A única atitude correta que o sábio pode ter é a de não dar nenhuma confiança, nem aos sentidos, nem à razão, mas permanecer sem opinião, ou seja, abster-se de julgar, de opinar. O homem sábio, segundo ele, deve permanecer sem nenhuma inclinação, sem direção a uma ou a outra coisa, e permanecer sem agitação, ou seja, não se deixar perturbar por algo, permanecer indiferente. Afasia, na verdade, literalmente, né, é falta de palavra. Indica não dizer nada de definitivo e com valor de verdade, porque a natureza indeterminada das coisas não permite exprimir-se sobre ela de maneira veritativa e, portanto, é preciso renunciar tanto a afirmar quanto a negar qualquer coisa. Depois dessa reação de afasia, a próxima reação é a de ataraxia, ou imperturbabilidade da alma, que é a ausência de perturbação, a quietude interior, a vida mais igual, e não se deixar perturbar ou se agitar por nada. É se manter indiferente a tudo que pode tirar a paz, a felicidade.